Meus amados, meus queridos, a paz do Senhor Jesus para você. Eu quero compartilhar uma pequena porção da palavra do Senhor Jesus contigo. Eu sou Leila Cardoso. É uma passagem bem conhecida. Você que me ouve, seja através da rádio, através das redes sociais, eu quero te convidar a estar se inscrevendo no nosso canal, Leila Cardoso, da Dada Acordeon, ativando o sininho para que você possa estar recebendo as notificações assim que a gente poste algo novo, para que você seja edificado, abençoado e para que você possa ser canal de Deus e abençoar outras vidas também. Amém? Eu compartilho contigo da palavra do Senhor que está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, no verso 21 a 28. É um texto muito conhecido. Uma mulher cananeia demonstra sua fé. Diz assim, o versículo 21 ao 28 do capítulo 15 de Mateus. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Em outras traduções diz: a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas Jesus não lhe respondeu nem sequer uma palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo eu tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Queridos, o tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração desta passagem é o que de fato faz a diferença. Aqui nós vimos uma história muito conhecida da Igreja do Senhor, como eu disse antes. Na verdade, muito lida, muito pregada, quem sabe até muito mencionada por aí. Ou talvez não, talvez você está ouvindo pela primeira vez. Mas a verdade é que é uma linda história, uma história marcante, cheia de ensinamentos para as nossas vidas. Jesus naquele momento está partindo para a Fenícia, atualmente conhecida hoje como Líbano. Ele parte para a região de Tiro e de Sidom, diz o texto. Segundo alguns historiadores, ali o mestre ficaria por algum tempo para descansar dos embates dos fariseus, em questionar tudo o que Jesus fazia. Os fariseus eram os religiosos da época que tudo o que Jesus fazia eles questionavam, eles perseguiam. E os historiadores creem que Jesus, quando eles estavam chegando ali naquela região, ele queria dar uma repousada, uma descansada de todo aquele cenário. E é neste mesmo episódio, neste mesmo cenário e contexto que aparece ali uma mulher cananeia, grega, de uma outra nacionalidade, rogando ao Senhor pela sua filha. O nome desta mulher, queridos, não é mencionado, mas nós vimos que ao ouvir falar que Jesus estava naquela região, ela não mede esforços para conseguir a libertação de sua filha. No versículo 22, diz que ela clamou dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está terrivelmente ou miseravelmente endemoniada. Aqui eu já posso destacar 2 pontos essenciais no clamor desta mulher, queridos. Primeiro, que ela reconhece a origem e a linhagem de Jesus, quando ela declara isso: Jesus, filho de Davi. Ela reconhece de onde Jesus veio.
E isso é muito importante. Segundo ponto é que ela apresenta o seu problema ao Senhor, já discernindo a origem do seu problema. Como assim? Ou seja, ela não faz rodeios, ela vai de uma forma muito direta. Ela já fala para o Senhor que a sua filha está endemoniada. Ela clama por ajuda. E eu creio que muitas mães, assim como eu neste momento, estão me ouvindo nesta hora. E nós como mães, nós entendemos que não é fácil para uma mãe ver uma filha sofrendo, um filho sofrendo. Você que é pai também, você pode imaginar a dor desta mãe, o sofrimento desta mãe. A Bíblia não nos diz quanto tempo aquela mulher estava com a sua filha sofrendo, mas nós podemos ver o desespero de uma mãe que estava aflita. Nós podemos ver que o desespero, eu me refiro ao desespero da alma. A alma desta mulher estava gemendo, porque eu não sei se você conhece, se você já presenciou, se você já viu, mas alguém endemoniado é alguém que, além de sofrer, é alguém que faz todos ao seu redor sofrerem. Porque é alguém que fica fora de si, é alguém que faz coisas absurdas, é alguém que fala coisas absurdas, talvez até mesmo quebrar tudo que tinha na sua casa. Eu não sei em que nível de possessão a filha desta mulher se encontrava. O que eu sei é que para ela quebrar todo o protocolo, para ela ser de uma outra nacionalidade e para ela fazer o que ela fez, o caso precisava ser muito grave. A coisa precisava ser muito séria e está muito séria. Eu imagino o desespero dessa mãe, queridos. A aflição desta mulher em ver o estado de sua filha. Talvez quantas noites, quem sabe, sem dormir. Talvez quantas ajudas ela já tenha talvez pedido. Talvez quantas portas ela já tivesse batido. Talvez quantos clamores, quem sabe, ela já tinha feito. Quantas lágrimas derramadas. Eu quero que você se coloque por um minuto no lugar desta mãe também. E ao se colocar no lugar desta mãe por um instante, eu quero te convidar e te perguntar, você consegue imaginar a situação dela por um momento apenas? Que situação? Quanto sofrimento, meu Deus. Mas que apesar de tudo isso que ela estava vivendo, nos mostra que ela era uma mulher cheia de fé. Uma mulher de garra, uma mulher sábia, humilde e que nos traz grandes ensinamentos através de sua história e de sua experiência. A situação que aquela mulher cananeia, estava vivendo não lhe impediu de clamar. E isso é muito importante. Isso é muito interessante nós frisarmos. A sua situação não lhe impediu de fazer o que cabia a ela fazer. Muito pelo contrário, a situação que ela se encontrava, que ela estava enfrentando e vivendo, lhe motivou a pedir ajuda, a pedir socorro. E detalhe, pedir ajuda, pedir socorro à pessoa correta. A diferença foi essa, que aquela mulher pediu ajuda à pessoa correta, à pessoa certa. Ela foi ao encontro da pessoa correta. Sabe qual é o problema? É que muitos vão até no lugar certo, mas em busca de pessoas erradas, com motivos errados. Outros procuram ajuda, como deve fazer, deve pedir ajuda mesmo, mas pede ajuda para pessoas erradas, para pessoas que não podem fazer nada por si. Queridos, o que de fato fará a diferença
o que de fato fará a diferença. Esse é o tema desta mensagem. As nossas atitudes diante das dificuldades é o que fará toda a diferença. A mulher cananeia, ela pede socorro, ela expressa a sua dor, ela clama ao Senhor. Jeremias 33, verso 3 vai nos dizer: clama a mim. O Senhor está dizendo através de Jeremias: clama a mim, responder-te-ei. E eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não conhece, não sabe. Sabe qual é o grande problema de muitos? É a falta de humildade. Sim, a falta de humildade para reconhecer que precisam de ajuda, que precisam de mudança, que precisam de libertação, que precisam liberar perdão, que precisam de Deus, da ajuda de Deus. Eu não sei se você consegue sentir o Espírito Santo da verdade, mas eu posso senti-lo ao ministrar esta palavra. Queridos, a humildade, a coragem, a fé desta mulher fez toda a diferença na sua vida. Fez toda a diferença na sua história. A atitude dela, o posicionamento, a persistência. A humildade para pedir ajuda. A coragem para ir até Jesus. Sabe por que coragem? Porque ela não era judia. Ela era gentia, ou seja, ela não fazia parte do povo de Deus. Ela não fazia parte do povo de Israel. Ela naquele momento podia estar correndo um grande risco. Ela era de um outro lugar, de uma outra nação. Humildade para pedir ajuda, coragem para ir até Jesus, enfrentar tudo. E fé por crer que Jesus poderia solucionar o problema de sua filha. Ali, ao fazer isso, ela está reconhecendo a verdade. Você compreende isso? Ela está reconhecendo a verdade que liberta, a verdade que sara, a verdade que cura. A verdade que faz o impossível acontecer, a verdade que transforma. Ela está reconhecendo o único caminho. Ela está reconhecendo que Ele é Senhor. E como Senhor, Ele pode mudar a história da sua casa, da sua família. Não somente solucionar o seu problema. Após clamar, ela já começa a enfrentar um monte de barreiras. Ela já começa a enfrentar alguns desafios. E conosco também é dessa forma que acontece. O primeiro desafio que aquela mulher começa a enfrentar é o silêncio de Jesus, que está registrado no versículo 23, quando ela clama, Jesus fica em silêncio. O texto vai nos dizer que ele não diz nem sequer uma palavra. Ela clama, ela expõe a sua angústia, mas Jesus não lhe responde nada. Conosco também não é diferente. O Espírito Santo de Deus ministra ao meu coração que tem pessoas que há muito tempo estão clamando, mas que você tem pensado que o Senhor se esqueceu de ti. Mas a verdade é que o Senhor não se esqueceu de ti. Ele está trabalhando no silêncio. Muitas vezes nós clamamos, expomos os nossos problemas para o Senhor, pedimos, choramos, suplicamos. Mas aí Deus resolve se calar. Quantas vezes isso já aconteceu comigo, amados? Sabe o que eu tenho aprendido? Em tudo que eu tenho vivido, é que até no silêncio, Ele trabalha pelos seus. É que o silêncio dele também é resposta. O silêncio dele muitas vezes é nos pedindo para esperar, para nos aquietar, para dizer para de fadiga,
Sossega aí. Deixa comigo. O silêncio dele muitas vezes é nos dizendo para confiar. Por quê? É porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como de águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, verso 31. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, queridos, que não se abalam, mas permanece para sempre. Salmo 125, verso 1. A segunda barreira que aquela mulher enfrenta é a indiferença dos discípulos. Está registrada no versículo 23. A falta de compreensão daqueles discípulos e de compaixão é fora do normal. Mas é assim que também acontece conosco. Aqueles que deviam ajudar, aqueles que deviam muitas vezes compreender, se compadecer, é os que mais tratam com indiferença. Às vezes os que estão próximos de nós, ao invés de dar uma mão, dar uma força, tentam impedir a nossa vitória. Isso é fato, isso é verdade. E Jesus a responde que ele veio para a casa de Israel. Ou seja, Jesus estava querendo dizer que naquele momento a sua prioridade, a prioridade do seu chamado, era para os judeus e não para os gentios, ou seja, aqueles que não faziam parte de Israel. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, vai nos dizer que ele veio primeiro para os seus, mas os seus não lhe receberam. Mas todos aqueles que lhe receberem serão chamados, considerados filhos de Deus. Aleluia! A mulher cananeia, ela não questiona a resposta de Jesus. Ali ela estava enfrentando barreiras religiosas, étnicas, culturais. Ela simplesmente, queridos, faz algo fantástico. Ela faz algo maravilhosamente sábio. E me chama tanta atenção essa parte, que está registrado no versículo 25, ela poderia muito bem fechar a cara, responder mal Jesus, os discípulos, ir embora, ficar chateada, sair murmurando. Ela poderia desistir naquele momento mesmo, mas ela não faz isso. Ela enfrentando todas aquelas barreiras, ela faz talvez o que nem eu e nem você faríamos diante de tanto impedimento. A sua alma já estava aflita e ela ainda enfrenta um monte de barreira. E ela não se faz de vítima. Ela não tenta se defender. O versículo 25 vai nos dizer que ela simplesmente o adora. É isso mesmo. Ela adora Jesus e pede socorro mais uma vez. Persistência. Aqui nós vemos de uma forma tão clara, mais uma vez, a humildade exalada daquela mulher, a persistência como um sinal de fé, levando a ter a maior e melhor atitude que alguém poderia ter. Que atitude é essa? A atitude de adorar. A atitude de se prostrar mesmo quando não está entendendo nada. Não estou entendendo nada, eu não sei o porquê disso, eu não sei porque tudo isso está acontecendo, Senhor. Mas ainda assim eu quero te adorar. Ainda assim eu quero confiar em Ti, eu quero me lançar na Tua presença, eu quero Te servir. Eu quero me humilhar diante de Ti, porque eu sei que a minha força vem do Senhor. Porque eu sei
que tudo que eu preciso está no Senhor. A palavra diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. O Salmo 51, verso 17, o salmista vai nos dizer: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. O Salmo 34, verso 18, só a parte A, vai nos dizer que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Aleluia! E a mulher cananeia tinha um coração quebrantado. Quando nós temos um coração quebrantado, queridos, nós somos sensíveis. Por fim, ela alcançou a graça de Deus, a admiração de Jesus e a cura e a libertação de sua filha. Olha que coisa linda. A persistência, o posicionamento, a adoração, a fé, a coragem, a ousadia, tudo. A humildade faz com que aquela mulher alcance a graça de Deus, a admiração de Jesus e a cura e a libertação de sua filha. Conclusão. Talvez você esteja aí hoje, neste momento, como a mulher cananeia. Só Deus e você sabe como. Precisando de um milagre. Precisando de algo sobrenatural. Mas talvez você precise se posicionar como ela se posicionou. Talvez você precisa colocar sua fé em prática. Talvez precisa ter mais coragem. Buscar em Deus a humildade. Talvez a única coisa que você está precisando é ter uma atitude de fé, de ousadia. Ou talvez a única coisa que você precisa neste momento é somente adorar. Ou tomar uma atitude que fará toda a diferença. Buscar mais ao Senhor. Adorá-lo. O que de fato faz a diferença? O que fez a diferença na vida da mulher cananeia, na sua história? Uma história que, como eu disse, a gente não sabe nem o nome dela, mas uma história tão marcante que veio parar nos evangelhos. Registrada na Bíblia Sagrada, para que eu e você hoje pudéssemos usufruir de tanto ensinamento. Queridos, que eu e você possamos aprender um pouquinho com esta mulher guerreira. E que a partir de hoje a gente possa fazer diferente, procurar ser diferente. E procurar a ajuda da pessoa certa. Jesus está disponível a te ajudar. Ele te oferece o melhor dele para a tua vida. Mas você e eu sabemos que existem passos que somos nós que temos que dar. Que Ele possa te ajudar na pessoa do Espírito Santo neste momento. Para que, assim como a mulher cananeia, você possa usufruir do sobrenatural, do milagre, da bênção e da sua vitória. Em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe.